Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. E o texto diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. E seus discípulos se reuniram ao redor dele. E ele começou a ensiná-los: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Eu gostaria de falar nessa noite a respeito do versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Nós já aprendemos aqui que essa palavra bem-aventurado, ou essas bem-aventuranças, significa extremamente felizes. E nós viemos nas últimas semanas aprendendo as condições ensinadas na mensagem do próprio Cristo para que nós possamos ser felizes. E a misericórdia é uma das condições inalienáveis para a felicidade. O que eu quero dizer é que sem misericórdia é impossível você ser feliz. Nós estamos aqui na igreja com um projeto de formação ministerial, um projeto de formar aí pastores que aprendem o ofício do trabalho aqui, enquanto são capacitados, mentoreados, aplicando na prática, e depois esses pastores vão exercer o ministério aí no Paraná, no Brasil, no mundo, para onde o Senhor os levar. E Deus tem aberto muitas portas, muitos projetos estão se dispondo a nos ajudar nisso. A própria Junta de Missões Nacionais nos procurou semana passada, agora a Convenção nos procurou também. Nós temos até a opção para ver como nós vamos fazer isso. Mas uma coisa que todo aquele que tem alguma vocação ministerial não pode ter opção, é a opção de aprender a ser misericordioso. Quando você serve a Deus, você serve debaixo de dois princípios, dos quais se resume toda a lei e os profetas segundo Jesus: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Quando você aceita uma vocação, você aceita essa vocação em primeiro lugar porque você ama a Deus, e em gratidão e obediência a Deus você serve. Mas se você também não tiver amor ao próximo como você tem a você mesmo, esse ministério acaba ficando infrutífero, acaba ficando frio. Mas é verdade que amar as pessoas é muito difícil, porque como o próprio Cristo nos ensinou, você ama e ajuda 10, e dos 10 apenas um volta para agradecer. Amar e amar as pessoas é muito mais complicado. Por isso nós temos que ter como primícia que antes de fazer porque amamos as pessoas, fazemos porque amamos a Deus. Mas essa vocação não se resume única e exclusivamente ao ministério pastoral. Essa vocação é para cada vocação que Deus te deu. Se você não tiver esse princípio de amar a Deus e amar o próximo, você não pode ser, por exemplo, um bom marido, uma boa esposa. Para que você viva a vocação do casamento, você tem que entender que antes de você amar a sua esposa ou amar o seu marido, você está nisso por um propósito e vocação da parte de Deus. Tem isso como um ministério, porque você vai precisar ter essa consciência para se manter no casamento, e vai ter que precisar de misericórdia para manter um casamento. Para você ser pai e mãe, você precisa entender que isso é uma vocação. Precisa entender que isso é uma missão que Deus colocou, e você faz em obediência a Deus, ao mesmo tempo que exerce amor e misericórdia com os teus filhos, que nem sempre vão tomar as decisões que você quer. Na verdade, isso serve para qualquer tipo de relação de trabalho, seja você patrão ou funcionário. Você tem que fazer tudo como para o Senhor, entender que está naquela função por uma vocação de Deus, obediência a Ele, e amar aqueles aos quais você está se relacionando, sempre tendo em vista a misericórdia. Porque se você não tiver misericórdia,
É impossível manter qualquer tipo de relacionamento. É impossível exercer qualquer tipo de função. É impossível sequer ser feliz. Eu estava preparando essa mensagem e eu estou afastado do Instagram, mas não sei por qual motivo, de repente me deparei com uma mensagem de um irmão que sempre tratei com muito zelo, muito carinho, mas que tem uma posição política diferente da minha, e ele ficou muito feliz domingo e extravasou essa felicidade vindo no meu Instagram e me ofendendo de várias maneiras, pejorativamente, me ofendendo, me agredindo, uma pessoa que eu sempre cuidei, sempre zelei. E eu, quando eu terminei a mensagem, vi a mensagem desse irmão, eu fiquei pensando, nossa, que maravilha, o Senhor está me dando a chance de aplicar na prática aquilo que o Senhor me chamou para pregar. Mas isso não é novidade para mim. Cuidar das pessoas e ser ofendidos por ela é um costume que eu já tenho há mais de 15 anos. E não é uma novidade para o meu ministério. Isso vem de Jesus, que veio a esse mundo morrer, se sacrificar, e todos os dias, quando abre os seus ouvidos para ouvir a nossa voz, ouve murmúrio, lamento, reclamação, e exerce a misericórdia. Sem misericórdia, irmãos, você não exerce o ministério pastoral. Sem misericórdia, você não mantém um casamento. Sem misericórdia, você não é um pai adequado, um filho adequado, um funcionário adequado, um patrão adequado. E sem misericórdia, você não é feliz. É impossível ser feliz sem aprender o ofício da misericórdia. Primeiro, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. E é impossível você ser feliz se você está em constante rebelião e luta contra Deus. Se você não alcança a misericórdia da parte de Deus, você não tem como ser feliz. Imagina um Deus onipresente, onisciente, onipotente, que se você for no mais alto monte ou no mais profundo abismo, Ele está lá. E se Ele não tiver misericórdia de você, não tem como ser feliz, tendo como inimigo aquele que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, e onde todo lugar Ele está, porque Ele não está, Ele é. É preciso receber a misericórdia de Deus para ser feliz. E é preciso ser misericordioso para alcançar a misericórdia. E ser feliz também, porque não tem como você alcançar a felicidade vivendo como esse irmão amargurado, tomando um veneno e torcendo para o outro morrer, ferido e ferindo aqueles que o cercam como uma espécie de vingança e continuação infeliz e miserável. Não tem como ser feliz se você vive à base da amargura, à base da vingança mesquinha e miserável, pensando sempre num jeito, sempre se lembrando da ofensa sofrida de propósito ou sem propósito. Como pode ser feliz um amargurado? Bem-aventurados são os misericordiosos. Felicidade só é possível àqueles que têm misericórdia. Agora, uma outra coisa que eu tenho batido na tecla há algum tempo aqui é que felicidade é uma condição interna. E você não adquire ela de maneira externa. E por ser uma condição interna, você precisa nesta noite de ceia, ao qual você vai ser provocado a examinar a si mesmo, examinar a condição do seu coração e descobrir lá no fundinho da sua alma por que você é infeliz. Nós precisamos fazer algumas observações aqui. E a principal dela é que as pessoas geralmente atribuem a sua infelicidade com condições exteriores. É muito tentador a gente colocar hoje a culpa da nossa infelicidade no resultado da eleição, que não foi como eu desejava, ou na provocação que eu recebi daquele que venceu.
É muito fácil você culpar o comunismo, o PT, o Bolsonaro da sua infelicidade, porque aí você está transferindo a responsabilidade daquilo que só depende de você. Nós ouvimos esse ensinamento aqui, e quando Jesus trouxe esse ensinamento, ele não estava vivendo debaixo de um regime democrático, cujo líder era cristão. Jesus estava vivendo debaixo do Império Romano, que perseguia os cristãos e colocava no Coliseu você com a sua família para ser devorado por leões. E ele não disse: gente, se pela misericórdia de Deus a gente eleger um dos meus 12 discípulos, vocês serão felizes. Não, ele falou: se vocês forem misericordiosos, se vocês tiverem fome e sede de justiça, se vocês forem mansos, pobres de espírito, se vocês lamentarem, se vocês forem puros dos olhos e do coração, extremamente felizes vocês serão. É muito fácil transferir a responsabilidade como Adão fez, mas só algumas poucas pessoas têm coragem de chegar numa noite como essa e perscrutar o coração, e investigar lá no fundinho da sua alma, e se deixar ser aberto pela palavra de Deus, que é como uma espada de 2 gumes. Aquele que não nasceu de novo gosta de terceirizar a sua infelicidade, mas aqueles que são filhos de Deus já estão acostumados, são corajosos ao ponto de chegar numa noite como essa e pensar: por quê? Por que, ó Pai, eu não sou feliz? O que motiva lá no fundo do meu coração essa infelicidade? Qual reação eu tenho exercido que não tem sido a semelhança do Senhor? Essa é uma consideração que você deve fazer. Outra consideração que eu quero fazer é que o Evangelho não é baseado naquilo que você faz. O Evangelho é baseado naquilo que você é. E as bem-aventuranças trabalham isso, aquilo que você é e como você considera que você é, porque aquilo que você é define aquilo que você vai fazer. Pássaros voam porque são pássaros. E é muito fácil a gente buscar uma religiosidade vazia que me ensina um manual de bolo, uma receita: vá no culto, dê o dízimo, tome a ceia e você será. Não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que nós fazemos o que fazemos porque somos. Então não adianta chegar nessa noite e aprender: ó Senhor, eu tenho que fazer isso, vou fazer essa oração, vou mandar essa mensagem e serei feliz. Não. Isso tem que ser uma condição do coração, do interior, porque não basta interpretar a misericórdia, não basta fingir a misericórdia, tem que ser misericordioso. E outra coisa que nós temos que entender é que também isso não pode ser algo que eu controlo, algo que eu aprendo e aplico. Vou ouvir a mensagem e vou aplicar. Isso é religião. O Evangelho é algo que nós somos controlados. Eu apenas entendo aquilo que Jesus, que me controla, quer fazer em mim, porque agora não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé. Não sou eu que estou sendo misericordioso, é Cristo que está em mim que está sendo misericordioso. Eu preciso entender aquilo que Cristo que está em mim quer ser e fazer, para que eu apenas entenda, permita e deixe fluir o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. E como um agente passivo, você desfruta dessa misericórdia e automaticamente desfruta dessa felicidade. Que o Espírito Santo de Deus controle a sua mente, o seu coração, controle a sua vida, a ponto de você diminuir até que só ache Ele em mim, até que só ache Ele em você. É necessário ser misericordioso para ser feliz. Mas antes de entender o que é misericórdia, nós precisamos entender o que não é misericórdia.
Ser misericordioso não significa ser complacente com o erro. Como muitos gostam de dizer, na nossa sociedade moderna, é necessário ter uma mente aberta e receptiva para as novas ideias. O importante é ser feliz. Ser misericordioso não significa ver o erro acontecendo e ser indiferente, ou sequer aprovar, bater palma. Olha que lindo, a coisa errada, olha que lindo a injustiça. Isso não é verdade. Isso não é ser misericordioso. Não significa bater palma para o erro, porque a Bíblia fala que Deus é misericordioso e Deus não é complacente. Deus é relatado na Bíblia como justo juiz, íntegro, santo, justo, bom, que julga retamente em conformidade com uma verdade absoluta e inegociável, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando Ele encontra a mentira, Ele não compactua com a mentira. Ser misericordioso, irmãos, não é receber uma mensagem como essa que eu recebi e falar: ai, que lindo, irmão. Não. É se posicionar justamente com misericórdia. É denunciar o erro com amor. É buscar a correção para que a pessoa se livre dessa escravidão, em vez de continuar aprisionada no pecado e no erro. É comparável com a mansidão, que eu falei que não tem nada a ver com ser frouxo, ser covarde, ter a ira reprimida. A pessoa te ofende, você disfarça, você interpreta um personagem manso e por dentro está sendo corroído, e reage com deboche, ironia. Isso não é mansidão. Da mesma forma que misericórdia não significa ver o engano e o erro na tua frente e bater palma, não. É necessário ter fome e sede de justiça e pela verdade, mas operar isso com amor. Eu lembro uma vez que tinha um rapaz na minha célula, ele falava muita bobeira, e eu pensei: Senhor, eu vou corrigir esse cara hoje, eu não aguento mais ouvir a bobeira que ele está falando. E Deus falou assim: você pode corrigir, mas você vai corrigir ele porque você quer calar a boca dele, envergonhar ele, mostrar como ele está errado, ou porque você quer ver ele no caminho certo, quer corrigir ele para que ele seja restaurado? Eu falei assim: eu quero é calar a boca desse babaca, então fica quieto. Mas o dia que você tiver amor, misericórdia, você vai exercer a verdade com mansidão e com amor. E esse é o caminho da felicidade, porque não tem como ser feliz vendo a injustiça na tua frente e simplesmente aceitar como se fosse um parque de diversões, ver a ofensa e fingir que nada aconteceu. Não, é necessário não sermos complacentes, mas sermos misericordiosos. Então o que é misericórdia? Misericórdia é a continuação das bem-aventuranças que nós vemos estudando aqui. Uma vez que você constata ali que você é extremamente miserável de espírito, pobre, miserável homem que sou, uma vez que você agora se lamenta profundamente por causa dessa tua condição de miséria e anseia ambiciosamente a justiça de Deus, ou seja, a sua santidade sendo vivida através da sua vida, na consciência de que você não merece nada. Você olha para um indivíduo que está ainda aprisionado no mesmo lugar que você esteve, e em vez de ser movido por um ranço, você é movido por um desejo profundo de ajudar. O que eu quero dizer na prática? Antes você era um pecador miserável, e o Espírito Santo veio e convenceu você da justiça, do pecado e do juízo. E pela graça de Deus você foi resgatado, transformado.
E de repente você se depara com alguém que está na mesma condição que você estava pouco tempo atrás. O misericordioso é como um bom samaritano que vê aquela pessoa no estado de miséria, e em vez de procurar destruir aquele que está como você estava há pouco tempo atrás, tem compaixão. Coitado, está como eu estava, precisa de ajuda, precisa de apoio. Olha que miserável, jogado pelo caminho, perdido no seu ódio, no seu rancor, ferido talvez pelo pai, pela mãe, pela família, não encontrando ninguém ao qual pudesse vomitar a sua infelicidade. Escolheu vomitar em mim, talvez porque Deus sabia que eu sou um filho de Deus, e em vez de pegar uma faca e resilientemente devolver a ofensa, posso pegar um bisturi e operar uma cirurgia no coração desse homem, para que ele possa experimentar a mesma coisa que eu experimentei. Porque um dia eu fui assim também, agressivo. Um dia eu fui assim também, violento. Um dia eu fui assim também, ignorante. Mas sem que eu tivesse merecido, Deus me alcançou com seu amor e a sua graça. De maneira que eu não posso entender até hoje, venho sido transformado, para que quando eu encontro um miserável como eu era, possa exercer misericórdia e amor e ajudá-lo. É isso que nós aprendemos com Jesus. Jesus é o maior exemplo disso, é isso que nós estamos celebrando aqui. Jesus estava no céu, olhou para a terra e viu a condição da humanidade. Jesus olhou para o teu coração e pensou: coitado, miseráveis, escravos do pecado, aprisionados nos seus medos, nas suas angústias, o que vou fazer? Manda fogo do céu e detona eles, disse um dos discípulos para Jesus. E Jesus disse para ele assim: caramba, você não entendeu nada. Sabe o que eu vou fazer? Vou abrir mão da minha glória, vou me tornar servo, e vou ser obediente até a morte, para que esses que não têm condições de vir ao céu por seus próprios méritos, esses que não têm condição de se tornarem, de terem vistas, de deixarem de ser cegos pelo próprio esforço, esses que não têm condições de andar com as próprias pernas, estes que não têm condições de serem libertos pelas próprias forças, seja liberto pela minha obra, pela minha vida, pela minha morte, pela minha ressurreição, pelo meu amor. Isso é misericórdia. Zacarias entendeu muito bem isso quando pegou o seu menino João Batista em Lucas 1:76 e disse: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para que este Senhor dê ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Misericórdia é se mover para ajudar aqueles que estão em suas misérias, em vez de terminar de afundá-los naquele lugar. Outro motivo para ser misericordioso é que uma vez que você se depara com alguém em sua condição de miséria e que não se arrepende, você e eu sabemos o que espera essa pessoa: a ira de Deus. E de repente você começa a refletir sobre o peso da ira de Deus que vai vir sobre esse infeliz. E em vez de começar a ter ódio, passa a ter dó. Em vez de orar para que morra,
passa a orar para que se arrependa. Passa a clamar: Senhor, a tua ira. Nem mesmo Jesus quis beber desse cálice, e esse cálice virá sobre esse cara. Tenha misericórdia da vida dele, Senhor. Quebrante o seu coração. Leve-o e o conduza ao arrependimento, para que ele não seja apenas liberto dessa vida infeliz, que o conduz à infelicidade por onde passa, mas que seja liberto da condenação eterna. O misericordioso tem plena consciência daquilo que se livrou, e quando encontra alguém no mesmo estado no qual estava, também tem consciência do desespero que está por vir na vida daquela pessoa. Eu não sei se eu estou sendo claro. Algumas pessoas dizem que eu não sou muito claro quando eu falo. Talvez eu filosofo demais. Mas quando eu me deparo com um homem como esse, antes eu tinha raiva, hoje eu tenho dó. Dó porque é um infeliz, e dó porque, além de ser um infeliz, o inferno o aguarda se não houver arrependimento. E se há alguma chance, se há alguma esperança para que veja uma luz, eu oro para que veja essa luz através de mim, que um dia fui liberto da mesma forma. Porque se Deus me pagasse por tudo que eu merecia, eu não estaria aqui. Eu não deveria estar aqui. Mas como eu posso ter misericórdia, pastor? Pensando dessa maneira. Ao invés da aversão, tenha compaixão. Lamente por o seu adversário estar nessa condição que outrora você esteve. Glorifique o nome de Jesus. Foi assim que ele fez na cruz. Sabe o que falta para os evangélicos no Brasil? Parecer com Jesus. Jesus, quando esteve na cruz e foi ofendido, ele gritou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O problema é que o pessoal do IBGE veio aqui esses dias e foi na tua porta e perguntou tua renda, o número de pessoas na tua casa, perguntou a tua religião e você falou evangélico. E aí vai sair uma pesquisa que tem 35% de evangélico. Ou seja, de cada 10, 3 a 4 pessoas são evangélicas. Mas aqueles que não são, andam no mundo, ligam a televisão, assistem os pastores, convivem com eles na padaria, no trânsito, no mercado. E eles encontram evangélicos, mas não encontram pessoas parecidas com Jesus. Esse é o problema do Brasil. Não encontram uma pessoa para falar: Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Ou como Estevão, que quando estava sendo apedrejado, como diz, se alguém tacar uma pedra, junte todas, faça um morrinho, suba lá de cima e taca de volta. Mas falou: Pai, não lhes impute esta culpa. Não culpe por isso, porque eles ainda estão cegos, Pai. Pessoas que, como Estevão, contemplam a glória do Senhor e de repente param de se importar com o que dizem ou deixam de dizer, com a opinião dos outros, porque está contemplando uma coisa tão bela, que é o amor e a misericórdia de Deus, a ponto de ser apedrejado, sendo apedrejado, fala: Pai, não imputa esse que está aqui do meu lado a culpa. E graças a Deus, Deus ouviu a sua oração, porque do lado estava Paulo. E graças a Deus, Deus não imputou a Paulo a culpa pela morte de Estevão, senão eu e você não estaria aqui hoje. O evangelho foi estendido e expandido pela misericórdia, não pela vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor.
Se é isso que o Senhor nos propôs como nação, então que seja assim, debaixo de perseguição, quem sabe, debaixo de injúria, quem sabe, porque o reino de Deus é estabelecido da terra para o céu. E quem sabe agora, nesse ambiente desfavorável à igreja, se levante, filhos de Deus, que em vez de buscar a vingança, busque a misericórdia e o clamor. Pai, não lhe impute a culpa para esses que estão cegos nos seus poderes e não entendem o que eu, pela graça, entendi: que a plenitude de alegria não está no poder ou nas riquezas, mas está na tua presença. Quem nos ofende não é digno de raiva, é digno de pena. Então, ao invés de sofrer pela ofensa recebida, o reino dos céus vai ser estabelecido quando encontrar filhos de Deus que sofrem pela condição do ofensor. Vou repetir. O que falta é cristão que, em vez de se ofender pela ofensa, em vez de se entristecer pela ofensa que recebeu, se entristece pela condição daquele que ofendeu. Eu passei a minha vida inteira me ofendendo pelas ofensas, me entristecendo pelas ofensas. Senhor, não me respeitam como deveriam me respeitar. Senhor, não sou considerado como deveria ser considerado. Que infelicidade. Mas quando nem que seja um luzeiro se levanta e começa a se entristecer, não pela ofensa que recebeu, mas pela condição miserável daquele que ofendeu, de repente brilha a luz de Deus no meio dos homens, e a justiça de Deus vai sendo operada de cima para baixo, e o reino de Deus vai sendo estabelecido com justiça, com paz e alegria, porque uma pessoa decidiu se levantar e, em vez de parecer o Rambo, decidiu se parecer com Jesus. Mas como, pastor? Qual que é o momento propício para que eu seja absorvido por essa mentalidade? Este é o melhor momento. É engraçado que, primeiro, eu fiz a mensagem antes, e estava escrito antes de receber qualquer coisa, e organizei e entrei na série sem me programar. Mas é impressionante como Deus encaixou que a ceia fosse hoje, no dia que eu falasse. Porque conforme vocês foram ensinados, no dia que você vai tomar ceia, o apóstolo Paulo falou assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é a melhor oportunidade e a grande noite para você aprender a ser misericordioso e liberar perdão para aqueles que te ofenderam, sejam hoje, sejam desde quando, sabe Deus quando você nasceu, porque essa é a noite onde eu chego diante de Deus, e ao examinar a mim mesmo, se for sincero, eu vou dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a noite onde as pessoas se reúnem e começam a meditar na grandeza do amor de Deus, que morreu e se entregou por elas, que não conseguem ter a dignidade sequer de orar e ler a Bíblia todo dia, que estão 20 anos na igreja e não conseguem dar 2 passos em santidade, sem pisar no lodo do pecado. E aí, quando chega na ceia, se sentem corretamente indignos de tomar. Eu examino a mim mesmo e me vejo indigno. Eu não mereço isso. Eu não mereço o que Jesus fez por mim.
Eu não mereço a sua graça, eu não mereço a eternidade, eu não mereço ser casado, ter 3 filhos, eu não mereço ter um teto na minha cabeça, eu não mereço ter comida, porque eu sou um lixo. Eu, Mateus, sou um lixo. E quando eu me analiso, lá no fundo da minha alma, onde só eu sei e Deus, e percebo a imensidão de lixo que eu sou, eu olho para os céus e clamo: misericórdia, misericórdia, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não merecia estar aqui, eu não merecia ser salvo. E é nesse momento onde eu clamo para que haja um estalar na sua mente. E você agora que clama ao Senhor: perdoa as minhas ofensas, continue o Pai Nosso, assim como eu perdoo aquele meu irmão que é um lixo também. Senhor, eu não sou nada, e ele também. Eu nem morri por ele, e ele me ofendeu, mas o Senhor morreu por mim, e eu te ofendo todo dia. Se o Senhor é capaz de me perdoar, Senhor, perdoa ele também. Perdoa ele também. Se você não estender a misericórdia no dia que você clama por misericórdia, não tem solução mais. Se você chega nessa noite e fala: eu não mereço tomar a ceia, olhe para aquele cara que não merece um sorriso teu e fala: perdoa-lhe, Pai. Alcance o Pai. Ele me ofendeu, mas acaba aqui. Ele me machucou, ele me marcou, porque assim como eu, ele é um escravo. Liberte-o, Pai. Tenha misericórdia. Assim como o Senhor teve por mim, tenha por ele também. Assim como o Senhor me transformou, transforma também. O seu sangue é suficiente para cada pecado meu, então é suficiente para ele também. Consegue imaginar viver uma vida assim? Porque esses que oram assim alcançarão misericórdia. Esses que chegam nessa noite e se prostram: miserável homem que sou, pois tenho lábios impuros, e olha Isaías, e habito no meio de um povo de impuros lábios também. Ofendo e sou ofendido, magoo e sou magoado, machuco e sou machucado, mas os meus olhos viram o Rei. Então uma brasa sairá do altar e tocará a sua língua, e você será curado. Independente do outro ser ou não, você já foi alcançado pela misericórdia. Você alcançou misericórdia. E em vez de viver dominado pela angústia e pela amargura, tomando veneno, torcendo para o outro morrer, está bebendo da água viva e fluindo em alegria. Bem-aventurados são os misericordiosos. Como é feliz um homem que abraçou a misericórdia de Deus e que não vive a vida causticante do rancor e da amargura, mas vive uma vida de paz e tranquilidade. Bem-aventurado o homem que não pode mais ser atingido, ofendido, e que está tão submerso no amor de Deus a ponto de amar aqueles que menos merecem. Senhor meu Deus, nessa noite nós não estamos aqui para cumprir um ritual. Nessa noite nós estamos aqui para sermos transformados, ó Pai. Este é um milagre que eu não posso operar, eu não posso entender e aplicar. Eu não tenho como controlar o meu coração, os meus sentimentos.
mas eu vim aqui declarar que eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E que da mesma forma que eu fui atingido imerecidamente pelo teu amor e pela tua graça, o Senhor faça transbordar em nós o teu Espírito Santo, a ponto daqueles que continuam aprisionados na vida da ofensa e na amargura e do rancor, sejam atingidos por esse amor advindo de nós, através de Ti. Pai, a minha oração é que durante esses anos que estão por vir, cada dia mais as pessoas encontrem o Mateus Simões da Silva, mas percebam Jesus Cristo através de mim. Não sendo, ó Pai, covarde por um lado, muito menos complacente, sendo firme no que é certo, no que é correto, mas sendo firme em amor, não corrigindo para ofender ou para provar que está certo ou para ganhar a discussão, mas para provar, para dar a oportunidade de que os outros provem do mesmo amor que eu tenho recebido da tua parte e da tua misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, tu nos colocaste, ó Pai, em grandes vocações, seja no ministério pastoral ou numa vocação de emprego. Nos colocou em algumas famílias, ó Pai, difíceis, duras, terríveis, como filhos ou como pais. Nos colocou em casamentos às vezes difíceis, com a missão de sermos luz e sal. Que nós vejamos isso, ó Pai, não como uma angústia ao qual nos queremos ver livres, mas como uma oportunidade de estender a cada manhã a misericórdia que eu recebo também. Abra os nossos olhos e o nosso entendimento, para que a gente entenda quem a gente é, quem o Senhor é, e o que o Senhor que é o que é, fez por mim, que sou o que sou, para que eu compartilhe isso com aqueles que também são o que são, independentes do que eles são, mas dependente do que o Senhor é, através de mim. O Senhor não fez o que fez por você pelo que você é. O Senhor fez o que fez pelo que Ele é. O Senhor nos ama porque Ele é amor. Se o Senhor fizesse alguma coisa como resposta ao que eu fiz, não seria graça. Não seria graça. O Senhor fez o que fez porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então nessa noite chegou o momento que você talvez ansiou, que talvez estivesse fugindo, para estender o perdão, não pelo que a pessoa é, ou pelo que a pessoa deixou de ser, mas por causa daquilo que Deus é em você, na tua vida. Porque se perdoardes, serão perdoados, e se for misericordioso, alcançará a misericórdia. E se você alcançar a misericórdia, você será feliz, independente do presidente, independente da casa, independente das circunstâncias, porque felicidade é interna. Pedro estava na prisão e estava cheio de gozo e de alegria, porque apesar de estar preso do lado de fora, estava livre do lado de dentro. Tem muita gente nessa noite que está livre do lado de fora, mas está preso do lado de dentro. Está preso no passado, está preso em alguém, está preso numa ofensa. Chegou a noite, chegou a hora de você ser liberto, pelo poder do nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar os cativos, pôr em liberdade os aprisionados,
dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano que o Senhor nos preparou. Esse é o momento que o Senhor preparou. Essa é a família que o Senhor o plantou para ser carvalho de justiça. Essa é a cidade que o Senhor nos implantou para que, pelo manifestar da sua glória e da sua misericórdia, outros venham e vejam e tenham uma bela vista do paraíso. Porque o paraíso é pelo que é, pois ali não haverá pecado, mas haverá uma imensidão da presença de Deus. Senhor, opera em nós a tua presença. Tira de nós aquilo que não te agrada. Tira do nosso coração aquilo que não deveria estar. E dê a nós a mesma consciência que houve em Estevão, para que mesmo nas circunstâncias mais adversas sejamos felizes como ele é. Queria pedir para você se colocar em pé, pedir para alguém servir a ceia, e vamos adorar o Senhor. O meu está vindo. Tem alguém que Deus lhe trouxe à mente nessa noite? Sabe, me veio na cabeça agora, às vezes a pessoa que você precisa perdoar é você mesmo. Talvez você se culpa pelas decisões erradas que tomou, o atraso na vida que teve. A palavra de Deus fala: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda imundícia. Às vezes a gente não libera perdão para os outros porque a gente não libera perdão para nós mesmos. Um excesso de exigência, de cobrança conosco, faz a gente transferir essa exigência, a cobrança com os demais. Talvez para você é difícil perdoar o seu pai, mas você não é filho de Jesus Cristo. Você tem que entender que o teu pai foi falho. A tua mãe fez o que podia fazer. Quando você for pai, você vai descobrir que nem sempre você é como você gostaria de ser também. Então libera perdão para o teu pai. Libera perdão para tua mãe. Jesus colocou você nessa família porque ele teve uma vida muito difícil. Mas Deus preparou essa remissão quando plantou você ali, para o ofendido agora liberar perdão. E pela primeira vez, talvez na vida do seu pai e da sua mãe, olhar para um filho o qual ofendeu tanto, em vez de receber a vingança e o ódio do qual já está acostumado, receber a misericórdia e o perdão. Isso pode chocar o teu pai e a tua mãe. E esse ciclo pode ser encerrado. Porque se você não encerrar em você, os teus filhos vão ter a mesma luta contigo. Porque você vai falhar também. Você não casou com Jesus. Chegou a hora de você entender que por mais amor que tenha a esta pessoa, você tem que ter amor a Deus primeiro. E foi plantado nesse casamento para ser luz. Da mesma maneira como você machuca, você também é machucado. Mas nós demonstramos que amamos a Deus e somos amados por Ele quando perdoamos. Que mérito há amar aquele que só lhe faz bem? Que mérito há amar aquele que só te ajuda? Isso é normal. Até um cachorro abana o rabo pro dono que só faz carinho. Mas eu e você não somos um cão. Nós somos filhos de Deus.
E se Jesus teve misericórdia por você, chegou a hora de você ter misericórdia também. Esse é o avivamento que falta na nossa nação. O avivamento do amor. Eu já vi de tudo. Já vi gente rodando, gente caindo, pó de ouro caindo do céu, orando em língua estranha, paralítico se levantar. Mas poucas vezes eu vi o ofendido ter misericórdia. Pelo contrário, eu vi essas pessoas tão cheias de poder, com olhares altivos, arrogantes, ofensores. Senhor, faz um avivamento de amor nas nossas famílias. Nos dê a consciência da missão ao qual o Senhor nos colocou, para que amemos as pessoas como nos amamos, amando em primeiro lugar o Senhor acima de tudo e acima de todos. Sublime graça, Pai, que eu estenda essa graça, esse doce som, o som do perdão, ecoe por esta cidade. O som da misericórdia ecoe pela nossa nação, tão sedenta de poder, mas ainda ausente da fome da justiça de Deus, tão sedenta por vingança, mas ainda com pouca sede de amor. Queremos o que é certo, sim, Deus, a começar em mim, a começar em mim. Queima o meu coração, quebra esse vaso e faz de novo. Renova a minha mente e o meu coração, até que não sobre nada de mim, ou da minha família, ou da minha cultura, e se encontre somente o Senhor. Eu estou cansado de ser como eu sou. O mundo está cansado de brasileiros. A manifestação, a criação anseia pela manifestação, não dos filhos de João ou de Maria, mas dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus que se parecem como Ele, que são como Ele, que agem como Ele, que mais? Reagem como Ele. Estenda, Senhor, essa misericórdia que ofertou a mim na vida daqueles que me maltratam e maldizem. Estenda o seu perdão àqueles que nos perseguem, ó Pai. Abra os seus olhos para que eles vejam que não estão lutando contra nós, estão lutando contra o Senhor. Liberte os seus corações dessa amargura, para que eles sintam a mesma paz e a mesma alegria que eu sinto hoje, independente daquilo que falaram contra mim. Perdoa-os, ó Pai, eles não sabem mesmo o que fazem, eles precisam ser iluminados, como eu fui. Eles são escravos, precisam ser libertos, como eu fui. Liberta-os. Se você entende que você foi cego e agora pode ver, este sangue foi dado por vós, e este pão também. Interessante que o texto diz assim: na noite em que foi traído, não na noite que foi louvado, não foi no domingo de Ramos, quando ele foi aclamado por toda Jerusalém, dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor. Não foi nesse dia. Na noite que foi traído por aquele que dedicou 3 anos e meio diariamente discipulando, traído por um beijo, por um sinal de carinho e de afeto. Na noite que foi traído, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que foi dado por vós, para ser moído.
Em memória do que Cristo fez por você, coma do pão. Semelhantemente, pegou o cálice, nessa noite terrível, essa noite de tanta angústia, que quando ele parou para orar, além de ter sido traído, não encontrou um amigo para orar com ele, totalmente só. Orem comigo. Será que vocês podem orar apenas 1 hora? Quando voltou, estavam dormindo. Voltou sozinho no seu lugar e começou a clamar: Senhor, o cálice da ira que era para vir sobre o Tiago, sobre o Mateus, sobre o Rui, vai vir sobre mim. Ai, quão terrível será me apartar do Senhor pela primeira vez desde a eternidade. Que terrível será me apartar de Ti. E voltou para os seus poucos amigos que restou da grande multidão que o seguia, e estavam dormindo de novo. Cara, vocês não podem orar por mim, nem comigo, nem 1 hora. Que abandono. Na noite que foi traído, foi também abandonado. Não tinha um amigo do lado, não tinha ninguém. Até mesmo o pai o abandonou. Deus meu, por que me desamparastes? Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo ele ainda preocupado com aqueles que o abandonaram. Mãe, este é o teu filho, cuida dele para mim. Filho, cuida dela, agora é sua mãe. Na noite que foi traído e abandonado, eu vejo a misericórdia. Um bandido zombando, o povo zombando. Desce da cruz. Se você é bom mesmo, se você é Deus mesmo, está aqui o Rei dos Judeus. Não salva nem a si mesmo e quer salvar a nação. Nessa noite de zombaria, ele vira para o lado, para um desgraçado que estava ali morrendo porque merecia, e falou para ele: nesta noite estarás comigo, e ainda hoje estarás comigo no paraíso. Santo é teu nome, Jesus. O que falta é a cultura do evangelho da cruz. Aleluia. Cristão como Jesus é na cruz, crucificado, ofendido, martirizado, cuspido, traído, abandonado, que ainda vira para eles e fala: Pai, perdoa esta nação porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa nossos políticos porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa esse povo porque eles não sabem o que fazem. E alcance-os com a mesma graça e misericórdia que o Senhor me alcançou. Santo é teu nome, Jesus. Nem que eu tenha que derramar uma última gota de sangue, porque Jesus não ficou no discurso, Ele derramou o seu sangue. Este é o meu sangue. Isso significa comprometimento com a causa, que é dado por vós. Então, em memória de mim, domingo é dia de pensar em Jesus. Beba do cálice e agradeça agora. Abra sua boca e agradeça. Você passou a semana inteira reclamando, agora agradeça. Louva o Senhor. Você usou a voz para reclamar, usa a voz para louvar agora. Nem que por 1% só das bobeiras que você falou. Você questionou a Deus domingo passado. Agora louve o Senhor. Tu sabes tudo o que fazes, ó Pai.